Eu sei que tem gente que diz que eu explico demais, mas tem coisas que eu acho que precisam ser um pouco explicadas para a gente entender. E no meu entendimento, essa questão do discipulado precisa de uma explicação inicial. Na primeira palestra, o Marcão pontuou muito bem a questão das igrejas que não têm o cuidado de se preocupar com o discipulado das pessoas. Eu até estive lembrando, Marcão, uma parte cruel dessas igrejas é a seguinte: a gente já viu boa parte de artistas, esportistas consagrados, artistas famosos, vão a uma igreja em busca de ajuda, conversão, encontro com Jesus. Quando o pastor vê aquilo, ele fala: cara, é minha oportunidade de ficar famoso. Pô, esse artista aqui, essa artista aqui, esse atleta aqui, pô, domingo que vem ele vai estar aqui na frente, dando testemunho, contando o que Jesus fez na vida dele. Irmãos, esses pastores vaidosos, irresponsáveis, destroem a vida dessas pessoas. Essas pessoas, elas já começam, dão um primeiro passo da vida cristã, se sentindo famosas, importantes, relevantes no reino como são no mundo. E as coisas não são assim. Ninguém poderia dar um testemunho mínimo numa igreja sem ter tido ali alguns meses, pelo menos, de caminhada consistente e de testemunho coerente. Então, algumas igrejas vão por esse extremo, da pessoa não ter nenhum tipo de acompanhamento, e no caso de ser famosa, a liderança da igreja, atrás de fama, a expõe indevidamente, de forma completamente prematura, destrói a vida da pessoa. Você pode dar uma observada aí nesses artistas que se consideram cristãos e que saíram dando testemunho da transformação que Jesus fez. A imensa maioria, se não todos, começaram suas próprias igrejas. Inventou uma igreja. A igreja agora sou o pastor, sou o líder, agora eu que vou comandar uma igreja. Observe se não é isso que acontece. Por quê? Porque não foram discipulados, não foram tratados, não foram corrigidos, nunca souberam o que é disciplina. Chegaram como pessoas famosas, foram tratadas como pessoas famosas e diferenciadas, e passaram a acreditar que no reino de Deus os valores são semelhantes ao do mundo. Ela realmente é tudo aquilo que estão dizendo para ela, que ela ouve o tempo todo em volta dela que ela é. Ninguém disse que ela é um pecador, que não vale nada, que se não fosse Jesus ela estaria no inferno. Ninguém a repreende pela sua arrogância, pela sua vaidade. Aceita do jeito que ela é, uma vez que ela traz fama e, consequentemente, recursos financeiros para a igreja. Muitas vezes, na maioria delas, para o próprio pastor. Esse é um extremo. Mas temos o outro extremo, que é aquele em que a igreja faz do discipulado a sua principal forma de atuar. Algumas trazem até discípulo no seu próprio nome. Qual o problema agora que eu vejo desse extremo? É que a maioria das igrejas que coloca a ênfase nessa forma, não no processo, mas nessa forma, acaba criando um visgo espiritual que adoece completamente as relações e os corações. Uma vez eu e Fátima recebemos a visita de um casalzinho jovem. Eles tinham acabado de se casar e foram lá, enfim, trocar uma ideia com a gente, conversamos e tudo. Enfim, aí tinha acontecido uma coisa ruim na vida deles, eles queriam acertar aquilo, a gente falou: cara, esquece, passou, vocês já acertaram e tal, mas eles insistiram. Lá pelas tantas, a jovenzinha recém-casada virou para a gente e falou assim: hoje eu sou tão obediente, ela era casada já, eu sou tão obediente que eu não saio de casa
para comprar 1 quilo de açúcar na esquina antes de ligar para a minha discipuladora e perguntar se pode. É real. Isso é uma história absolutamente real. Irmãos, tem gente que cria uma dependência de outra pessoa que é absolutamente doentia. E por isso, da mesma maneira que nas células, vocês conhecem bem essa história, nós tentamos pelo menos 3 vezes migrar de uma igreja convencional para uma igreja em células, todas as primeiras vezes completamente errado, porque a gente não entendia essa mudança de valores. Nós também já participamos de alguns processos desse de discipulado, em que a imensa maioria deles foi muito mal feito e a gente sempre descambava para algo assim. Ao invés do discipulador preparar o discípulo para amadurecer e em breve tempo, ele aprender a tomar as suas próprias decisões, ele aprender a tomar as suas próprias decisões com segurança, o discipulador preparava aquela pessoa para se tornar dependente dele por um longo tempo e talvez o resto da vida. Nós sabemos de casos reais em que o discipulador transforma o discipulando num empregado particular, sem receber nada por isso. Eu estou te discipulando, estou te ensinando esse caminho, isso é de um valor inestimável, agora eu quero que você vá lá em casa, que você ajude a arrumar a casa, que você passe a roupa para mim. Cara, isso é fato real. Não, você está pensando que é brincadeira? Pode rir, aqui pode rir, você pode achar que é... Gente, olha só, eu não estou, isso aí não é ilustração que eu pensei, para o povo contar uma ilustração lá, para a galera achar engraçado. Irmãos, isso é realidade. E eu sei que tem gente aqui que pode contar casos assim, e talvez até piores. Ou seja, esse tipo de discipulado, esse tipo de relação, isso não tem nada a ver com discipulado bíblico. Isso não é o que nós buscamos. O que nós queremos é ao contrário. É preparar pessoas de maneira que elas amadureçam e caminhem por si próprias. Tomem as decisões bíblicas, corretas, por si próprias. Esse é que é o desejo do nosso coração. Nós começamos o discipulado em 2008. Me perdoe, eu vou só um pouquinho mais atrás. Nós começamos a nos dividir em grupos pequenos em 2004. Em 2005, nós efetivamente assumimos a mudança e nos tornamos uma igreja em células em 2005. As células estavam indo muito bem. Nós falamos, cara, agora vamos colocar a cereja do bolo. A cereja do bolo era o discipulado. Observa o processo de ensino da igreja oceânica. Você aqui não é abarrotado de reuniões. Você aqui não tem que cumprir incontáveis compromissos. Se você vem ao culto de domingo e anota o que Deus fala ao seu coração, se você pertence a uma célula e se relaciona com seus irmãos, você já é consistentemente alimentado. Mas você ainda tem o fim de semana de treinamento, que é o momento em que você recebe um ensinamento bíblico um pouco mais aprofundado. E se você somar a isso o processo de discipulado, olha, irmãos, eu já fiz esse desafio a outros pastores, mesmo sabendo que é impossível você fazer esse tipo de comparação na prática. Mas eu fiz o desafio e falei, cara, monta uma escola dominical clássica, bota para dar aula os melhores professores teólogos do Brasil. Imagine uma escola bíblica dominical com Hernandes Dias Lopes, Augusto de Codemos, Franklin Ferreira, Jonas Madureira e outros. E pega os pastores desconhecidos daqui da Oceânica e um número incontável de membros que ninguém sabe quem são, e vamos medir daqui a 5 anos quais são os cristãos que estão mais parecidos com Jesus. São esses que anotavam o que Deus falava, discutiam na célula a dificuldade de colocar isso em prática, depois faziam fim de semana de treinamento
para crescer no conhecimento bíblico e fortalecer a fé, e era acompanhado no discipulado prestando contas. E pega o cabeção que fez aqui toda essa escola dominical com os teólogos renomados. Olha a atitude, olha o caráter, olha a mudança no coração. Eu desafio esses pastores, não esses que eu citei o nome, todos são amigos, queridos e preciosos, só por isso eu citei seus nomes, mas pegue uma igreja como escola bíblica dominical dessa maneira e compare a vida dos seus membros daqui a 3 anos, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Eu não tenho dúvida. O nosso sistema hoje, ele é muito mais eficaz, muito mais efetivo. Ele está muito mais atento à transformação da vida das pessoas, ao cuidado pastoral na vida das pessoas, do que toda escola bíblica do mundo jamais foi capaz de ser, jamais foi capaz de fazer. Então, é por esse caminho que nós estamos indo. Vocês estão percebendo? De vez em quando a gente ouve esse tipo de comentário. Agora, recentemente, eu terminei uma pregação, que eu fiz um comentário parecido com isso, depois eu recebi lá no inbox de gente de outros lugares que ouvem a nossa pregação, falando assim, gostei muito da sua... Gostei muito do que você falou, mas quando você falou de EBD, aí não. Mas olha só, a pessoa não conhece o outro sistema. É completamente diferente. Nessa possibilidade, a pessoa é efetivamente curada. Para terminar essa introdução, a gente começar no assunto. Uma coisa você ouve aqui, Jesus mandou perdoar. O que significa isso? Você vai ter que perdoar 70 vezes 7. Eu decoro o versículo, Mateus, tem que perdoar 70 vezes 7. Perdoar 70 vezes 7, perdoar 70 vezes 7. Aprendi, mas vou viver o dia a dia. E aí, cara, quando eu lembro o que aquele cara me fez, que ódio que eu tenho. Perdoar 70 vezes 7, perdoar 70 vezes... Então, gente, quando você chega numa célula e o assunto foi esse, não tem jeito. Você vai se sentir à vontade de abrir seu coração. Pô, cara, eu quero falar aqui, porque uma das perguntas vai ser essa. Tem alguém que você ainda não perdoou? Tem alguém que você ainda tem alguma questão? Você ainda precisa tratar isso no seu coração de alguma maneira? Então, a pessoa vai ter oportunidade de abrir o coração. E em casos ainda mais sérios do que não apenas a questão do perdão, aí nós temos essa relação do discipulado que é ainda mais íntima do que a própria célula. E ali a pessoa precisa se sentir completamente à vontade de abrir absolutamente o seu coração, com o compromisso do discipulador de sigilo, exceto um canal direto de comunicação com os pastores da igreja, que precisa ser mantido sempre aberto, sempre aberto. Qualquer coisa que é dita em discipulado, na célula ou em qualquer lugar da igreja, tem canal de comunicação direto com os pastores da igreja. E como eu costumo dizer no Conexão, eu espero que quando você ouça isso, não venha ao seu coração algo do tipo, estou ferrado, o pastor soube. Não, é assim, graças a Deus, ele já está sabendo. É assim que você tem que pensar. Pô, nós somos seus amigos. Vou falar, nós somos seus melhores amigos. Dentro do possível, a gente faz de tudo para que você continue caminhando feliz, com a sua família fortalecida, abençoada, nesse caminho. A gente tem as mesmas dificuldades que vocês. Estamos aqui não para julgar vocês, não para tacar pedra em vocês. A gente está aqui para juntos caminhar, para ajudarmos todos aqueles que precisam. E é lógico que a gente conta com a ajuda de vocês também. Percebe? Então, irmãos, vejam, dito isso, algumas coisas aqui vão facilitar a gente entender como é esse processo. Missão da Oceânica. Qual é a missão da Oceânica? Todo mundo que se torna membro da Oceânica tem uma missão. Qual é essa missão? Trazer, pode ler ali na tela? Pessoas... Então vejam, não apenas trazer pessoas a Jesus,
mas trazê-las a Jesus e acompanharmos esse processo de transformação. Eu tentei fazer um desenhozinho para mostrar o seguinte: como deve ser esse processo? Esse círculozinho branco é Jesus, ele é o alvo. Jesus é o centro, é para aqui que a gente tem que caminhar. No entanto, aqui ao redor, esse quadradão verde, quem é esse quadrado verde aqui? Esse quadrado verde é a multidão que sempre seguiu Jesus. Jesus sempre teve uma multidão seguindo ele. A gente vê isso no Novo Testamento, a gente vê isso nos dias de hoje. Se você perguntar na sociedade brasileira, na sociedade americana, quem é cristão, a imensa maioria das pessoas, provavelmente a imensa maioria das pessoas ainda se identifica como cristã. Quem são esses? Esses são uma multidão que segue a Jesus. No entanto, existe uma graduação, existem níveis de comprometimento com Cristo efetivamente. Ou seja, quando você observa o Novo Testamento, há um momento em que a Bíblia cita que Jesus enviou 72 discípulos para pregarem o Evangelho, para divulgarem as boas novas. Esses saíram para pregar o Evangelho. No entanto, desses 72, 12 receberam uma missão ainda mais especial, em que havia uma exigência mais rigorosa em relação à vida deles, ao compromisso deles. Esses foram os 12. Mas, dentre os 12, nós vemos que em algumas situações, Deus chamava de uma forma especial 3 discípulos. O momento da ressurreição da filha de Jairo, o momento em que Jesus sobe no Monte Tabor e se transfigura diante deles. Nesse momento, Jesus falou, não, Pedro, Tiago e João, venham e me acompanhem. Então havia 3 ainda mais próximos de Jesus. Dentre os 12, 3, Jesus dava uma atenção especial e eles tinham um compromisso especial. E desses todos, apenas João chegou a encostar sua cabeça. Chegou a encostar sua cabeça no ombro de Jesus, tamanha intimidade que João tinha com o Senhor. Então, gente, qual é a tarefa da gente? Qual a missão que nós recebemos? A nossa missão é pegarmos pessoas da multidão, que ainda não têm um compromisso com Jesus, e levá-las no sentido delas virem a se comprometer cada vez mais até chegarem em Jesus. É isso que a gente deve buscar. A gente resgata a pessoa do reino das trevas, nós vamos acompanhá-la enquanto ela vai passando por diversos níveis de compromisso com Jesus, até chegar, por si própria, num nível de muita intimidade, muito compromisso com o Senhor. Então, na prática, o que é treinamento de discipulado? Marcão falou hoje de manhã, mas isso é tão importante que vale a pena voltar a dar uma frisada nisso. Qual é a ordem de Jesus? A ordem de Jesus é: vão e façam discípulos de todas as nações. É interessante você observar que Marcos fala, vão e preguem o Evangelho. Mas aqui em Mateus, ele entra nesse detalhe. Portanto, não basta pregar o Evangelho, a gente precisa ir além. A nossa missão é fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer. Essa é a parte dura. Quem já preparou um sermão sabe, cara, como é difícil preparar um sermão direito, um sermão decente, um sermão bíblico, como é complicado. Mas é muito mais difícil ensinar uma pessoa a
obedecer ao que Jesus falou. E a missão que nós temos é essa. Ela não pode se limitar a pregar o Evangelho, mas a ensinar as pessoas a obedecerem. Condições. É o seguinte, Jesus nunca impediu ninguém de segui-lo. Você lembra alguém que foi impedido de seguir a Jesus? Lembra alguém na Bíblia? Ainda bem que você não lembra, porque não tem. Jesus nunca impediu ninguém de segui-lo. O que Jesus fazia? Jesus estabelecia as condições. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se alguém quiser, a condição é essa. Quer me acompanhar? A condição está estabelecida aqui. Aí chega o jovem rico. Pô, mas eu já faço isso tudo, eu quero seguir o Senhor. Não, então, para você ter uma condição especial, pega tudo que você tem, vende, dá aos pobres, depois vem e segue-me. Pô, mas aí eu não quero, Senhor. Então, tá bom. Não foi Jesus que o impediu de segui-lo. Jesus estabeleceu a condição. Jesus viu o coração daquele jovem, qual era o problema dele, quem era o Deus dele, e diante disso falou, cara, para me seguir, você tem que abrir mão desse Deus, do Mamon. Pô, abriu mão, vamos embora, vamos comigo. Às vezes eu fico pensando, e se aquele jovem rico tivesse feito isso? Tivesse aberto mão de toda a sua riqueza e seguido a Jesus? Hoje a gente estaria contando a história de um outro apóstolo, de um outro discípulo, que teve uma experiência magnífica com o Senhor. Mas ele amou mais as riquezas, ele não cumpriu as condições que o Senhor estabeleceu e preferiu continuar com o seu rico dinheirinho. Treinamento de discipulado é o processo que leva o cristão recém-convertido à maturidade espiritual. Isto é a semelhança de Cristo, como o Marcão frisou bastante essa manhã. Vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. A grande tarefa que recebemos, fazer discípulos, levando-os a um compromisso com Jesus através do batismo e ensinando-os a obedecer o que o Senhor ensinou. Bem, compromisso de discipulado. Especificamente aqui na Igreja Oceânica, então, quais são as condições estabelecidas para quem quer ser discipulado, quem quer entrar nesse processo de crescimento, amadurecimento, fortalecimento na fé, ter esse acompanhamento especial? Então, primeiro compromisso, pertencer a uma célula e ser assíduo nos cultos de celebração. Não tem sentido uma pessoa querer uma atenção especial, como é o caso do discipulado. O discipulado é feito, nós vamos falar isso já, é feito em grupos de, no máximo, 3 pessoas, uma pessoa discipulando outras 3, ou seja, é algo muito pessoal, é uma atenção muito intensa que é dada à pessoa. Não tem sentido a pessoa querer toda essa atenção diferenciada se ela não dá valor à célula, se ela não participa da célula, não tem comunhão com o seu grupo pequeno, ou não participa do culto de celebração de domingo. Faz sentido para vocês? Não tem sentido. Eu quero fazer discipulado, mas, domingo eu quero ficar em casa assistindo o Faustão, ou jogo de futebol, qualquer coisa assim, e durante a semana também eu não tenho disposição para sair de casa para ir para a célula. Não, irmãos. Primeiro compromisso para quem quer ser discipulado é ser assíduo nos cultos de domingo, nas celebrações, e pertencer a uma célula. Segundo, estar presente nos fins de semana de treinamento. Mesma coisa. Não tem sentido a pessoa querer fazer discipulado se, quando é oferecido um estudo bíblico mais consistente, preparado pelos pastores da igreja, pela liderança da igreja, a pessoa não dá valor àquilo, não dá importância, trata com desprezo, também não faz sentido. Então a pessoa precisa ter esse compromisso. Assumir o compromisso da prestação de contas. Essa questão, ela vai ser falada mais tarde, um pouco mais profundamente. Mas, irmãos, essa prestação de contas
Espero que as explicações iniciais tenham preparado o terreno para a gente entender o que é essa prestação de contas. No seguinte sentido, quando a gente presta contas, não significa que eu estou curioso de saber como está a sua vida. Não significa que eu quero saber os seus pecados. Não é isso. Quando eu presto contas, na verdade, eu estou entendendo que eu tenho uma responsabilidade como membro do corpo de Cristo. Eu tenho responsabilidade com outras pessoas. Eu acho que eu já contei aqui para vocês, uma vez, um absurdo que eu pensei em fazer. E, graças a Deus, na hora do almoço lá em casa, eu comentei que ia fazer. E Fátima e meus filhos me dissuadiram, graças a Deus, da idiotice que eu faria aqui logo mais quando eu pregasse. Que foi o seguinte, eu querendo falar sobre essa coisa, da importância que nós temos uns com os outros, eu pensei, coisa que a gente cansa de ouvir no gabinete pastoral. Cometeu determinado pecado, meteu o pé na jaca com vontade, se chafurdou no chiqueiro de novo. Você conversa com a pessoa e você vê que a pessoa, se não tem coragem de falar, ela está pensando assim, o que vocês têm a ver com isso? É minha vida. Vocês não têm nada a ver com isso. Você não tem que se meter, eu não tenho que dar satisfação. Para responder essa questão, aí me veio o coração o seguinte, olha que maluquice, gente, que eu ia fazer. Marcão, você prepara o seu coração. Eu pensei assim, cara, eu vou começar hoje à noite a pregação falando assim, gente, quero dizer para vocês que há anos eu tenho uma amante, eu tenho sido infiel mesmo, mas acho que é assim mesmo, é pela graça, vocês têm que me aceitar, e eu vivi essa vida assim até agora de maneira cínica, mas agora eu quero ser honesto. Se vocês estiverem me julgando, vocês são legalistas, vocês têm que ter graça para comigo, vocês têm que me aceitar do jeito que eu sou e tal. Só que os meus filhos e a minha esposa sabem, falam assim, Henrique, antes de você dizer que isso é mentira, umas 10 irmãs já infartaram, já vão estar indo para o hospital. E eu entendo que seria algo mais ou menos dramático, terrível, enfim, absurdo desse jeito. Por quê? As pessoas não estão esperando que eu faça isso. E eu sei, eu tenho plena consciência, que se um dia eu incorresse em pecados desse nível, de gravidade, eu não estaria traindo apenas a minha amada, não estaria traindo apenas os meus filhos, eu estaria traindo toda a igreja, eu estaria traindo a Jesus, estaria traindo todos os meus amigos, todos aqueles que confiaram em mim. E eu tenho consciência de que um pecado assim iria abalar profundamente a nossa igreja. Então, eu iria usar esse exemplo, essa história, né, essa ilustração, para dizer assim, ora, se vocês, com toda razão, acham que eu tenho que manter o meu testemunho honesto, verdadeiro, coerente, santo, por que vocês não têm a mesma obrigação? Porque não é só uns com os outros, é também diante de Jesus. Nós temos obrigações uns com os outros. É isso que Paulo diz. Não existe a situação em que um membro da igreja peque sem que toda a igreja sofra. Não existe isso. Não existe a situação em que uma família da igreja está se dilacerando e a igreja toda não sofre as consequências disso. Toda a igreja sofre a consequência do pecado de cada um dos seus membros individualmente. Essa que é a verdade. Diante disso, nós temos que prestar contas uns aos outros, sim. Não é aquela prestação de contas do tipo assim, o que será que ele vai falar hoje? Tomara que seja uma coisa bem emocionante. Irmãos, a ideia da prestação de contas é assim, olha, cara, minha vida está boa, aquela questão, você está tratando bem sua esposa? Não, eu acho que estou, né? Mas aí, se disser assim, está tratando bem seu cônjuge, você fala assim, posso ligar para ele agora, posso ligar para ela agora e perguntar? E aí dá uma ligada, estou aqui fazendo prestação de contas, está tratando bem, você está mesmo? Está tratando bem? Como é que estão as coisas aí?
devocional. Devocional está fluindo bem e tal. E então, o que Deus falou ao seu coração hoje, na sua devocional? E aí você vê se está fazendo de fato a devocional. E diz, cara, essa área aí, estou precisando melhorar. É isso, entendeu? Cara, então o que precisa para você melhorar? O que precisa para você acertar? Como que a gente pode te ajudar? De que maneira a gente pode, enfim, fazer alguma coisa para ajudar? Aí vem a semana que vem, e aí? E aquela parte, aquela outra área? E aquilo que você ainda precisava acertar? Está acertando? Está caminhando? Como é que está? A ideia, irmãos, da prestação de contas é essa. E a gente encorajar a pessoa naquilo que ela está fraca. E a gente entrar dando a nossa força no aspecto mais em que a pessoa é mais fragilizada. Tem áreas da minha vida que eu sou forte, outras que eu sou fraco. Marcão talvez sejam diferentes, Jonatas outras, e assim sucessivamente. Nós nos ajudamos mutuamente. Coisas que um precisa, o outro supre, e assim por diante. Então, a ideia da prestação de contas, ela é vital. A gente precisa ter essa prestação de contas mútua. Não existe um que vai ser o supremo, que não prestará contas a ninguém, todos prestarão contas a ele. Não, nós prestamos contas uns aos outros, frequentemente. E isso é extremamente importante. Tranquilo, gente? Bom, qualquer coisa, depois a gente vai ter tempo para tirar dúvida. Outro compromisso para fazer o discipulado. Intenção de se tornar membro da Oceânica, caso ainda não seja. Então, a ideia aqui é o seguinte: quem pode se voluntariar, querer, desejar, aspirar por fazer o discipulado? Qualquer pessoa que seja membro da Oceânica ou que esteja, ao menos, pensando na possibilidade de se tornar. Não tem sentido nós discipularmos um membro da igreja do pastor Marco Tristão. Não tem nenhum sentido a gente discipular um membro da igreja metodista ou da igreja batista. Não tem sentido. Então, nós discipulamos pessoas que, pelo menos, pensam em se tornar membros da Oceânica. Não é nem crente, não é crente, mas ouviu falar alguma coisa e te perguntou, posso, esse negócio aí eu posso fazer também? A resposta é claro, a gente está aqui para isso. A gente não veio para trazer membros para a Oceânica, a nossa missão é trazer pessoas a Jesus, e o discipulado faz parte disso. Vamos trazer as pessoas da multidão para o centro do alvo, que é Jesus. Vamos lá fora buscar gente da multidão. Começa a discipular ainda sendo multidão, não tem problema. Desde que a pessoa esteja pensando, ou vá começar em breve a pensar na possibilidade de se tornar membro da igreja. Outro caso, a pessoa cometeu um pecado, vivia ou vive deliberadamente em pecado, está fora da comunhão. Essa pessoa, ela pode ser discipulada? Claro que pode. Agora, tanto a pessoa que não é membro da Oceânica, quanto a que estava vivendo deliberadamente em pecado, elas vão ser acompanhadas durante um tempo. Passou 1 mês, 2 meses, elas mostraram comprometimento com Jesus, o discipulado vai em frente. Passou 1 mês, 2 meses, não mudou nada, pode esquecer, cara, rompa esse relacionamento o mais rapidamente possível. E sabe por que eu não fico preocupado de te falar isso? Porque hoje aqui na igreja nós devemos ter, talvez aí, umas 400, 500 pessoas sérias que querem entrar no discipulado e não tem discipulador. Então não perca tempo hoje com pessoas que não querem compromisso. Veja, discirna pessoas que estão dispostas, que estão querendo, ansiosas por conhecerem Jesus cada vez mais, por assumirem compromissos cada vez mais com Jesus, que querem ter intimidade com Jesus. Esses é que você deve discipular. Se a pessoa, você já está por 1 mês, 2 meses, não tem evolução, não mostra compromisso, não mudou os hábitos, não abandonou o pecado, irmão, chega, já deu o que tinha que dar. E, quinto lugar, obviamente, comprometer-se a discipular outros. Também não tem sentido uma pessoa se dedica exclusivamente a você, para que você assimile, seja transformado, mudado,
e isso fique retido para você até você morrer. Não tem sentido nenhum. Então, se você está sendo discipulado, ainda que subjetivamente, você assume o compromisso de que quando você for requisitado, você vai discipular outras pessoas. Tranquilo? Esses são os compromissos de discipulado da Igreja Oceânica. Observações importantes. O discipulado se dá por meio de um relacionamento estabelecido debaixo da autorização dos pastores. Então, veja, irmãos, a responsabilidade sempre vai ser nossa. A responsabilidade do discipulado é nossa. Se você fez um trabalho bem feito, parabéns é para você, mas a responsabilidade é nossa. Se você fez um trabalho mal feito, a responsabilidade continua sendo nossa. Nós fomos colocados aqui por Deus e Deus vai cobrar de nós. Eu louvo a Deus por todos aqueles que discipulam, louvo a Deus por todos aqueles que fazem um bom trabalho de discipulado. Louvo a Deus por todos que fazem um bom trabalho de discipulado, mas a responsabilidade final acaba sendo nossa, é da gente que Deus vai cobrar. Objetivo, que cristãos sejam acompanhados de perto e tenham com quem contar para conversar, orar junto e prestar contas de seu testemunho. O que o discipulado não é? Galera, atenção máxima. O que o discipulado não é? Discipulado não é uma relação como a de um professor e seu aluno. O discipulado não é aula particular sobre a Bíblia, sobre um assunto bíblico. Não é esse o objetivo. Temos a apostila orienta a respeito de um assunto, mas não é um estudo bíblico particular. Aquele assunto, ele vai ser uma motivação para você discutir, com toda franqueza e honestidade, a sua vida prática, real, as suas fraquezas, as suas necessidades, o que você precisa mudar na sua vida. Não é uma relação de um professor e seu aluno. Se você está tendo esse tipo de relação, o seu discipulado já desvirtuou, já se tornou uma relação nociva. Rompa com ele o mais rapidamente possível e reinicie um outro discipulado corretamente. Não é professor e aluno. Uma relação como o discipulado não é uma relação como a de um psicólogo e seu paciente. Irmãos, tem gente, eu não sei se faz conscientemente para economizar a grana do terapeuta, mas é assim, cara, encontra para abrir o coração, encontra para falar de todos os problemas. Aí vem a semana que vem, repete todos aqueles problemas, mas vem mais um, fala tudo de novo, reunião após reunião, falando dos seus problemas, das suas dificuldades, como a vida é triste, como é ruim, ó céus, ó vida, ó azar. Irmãos, discipulado não é para isso. Lógico que você está passando um problema, você vai compartilhar, você vai abrir o coração, você vai pedir ajuda. Agora, vamos crescer, gente, vamos amadurecer, vamos em frente, vamos nos apossar da vitória que nós já temos em Cristo pela fé. O discipulado é para isso, é para transformar, é para mudar o nosso, como o Marcão explicou de manhã, mudar o nosso óculos, mudar a nossa forma de ver a vida, mudar os valores do nosso coração, os princípios que nos regem. Discipulado não é uma relação, como diz um senhor com seu servo. Então, essas relações, vamos dizer, nocivas, elas me preocupam porque o coração humano, ele é muito enganoso. Rapidamente ele se desvia da realidade, rapidamente ele se desvia do caminho. E, me perdoe insistir, como eu disse no início, essa coisa do discipulador se achar quase um dono da vida de quem ele está discipulando, infelizmente, vira e mexe, a gente observa isso, até mesmo aqui na igreja. O discipulador se vendo como quase o dono da vida da pessoa
que ele discipula. Esse é um discipulado extremamente nocivo. Saia dele o mais rapidamente que você conseguir, o mais rapidamente que você puder. Os encontros. Os encontros devem ser preferencialmente semanais ou com frequência mais adequada em caso de necessidade. Referência. Toda semana tem discipulado. Pô, mas eu não posso, só de 15 em 15 dias. Então faz de 15 em 15 dias. Ah, só posso de 3 em 3 semanas. Faça um mês. Vá lá, até um mês, dá para fazer. Mas o ideal é toda semana. Havendo encontros informais, estes não substituem os formais. Significa o seguinte: vamos nos reunir, estudamos a apostila lá, a lição, trocamos ideia, prestamos contas. Isso vale encontro de discipulado. Pô, mas aí, amanhã vai ter um filme legal, vamos junto assistir? Vamos. Tem que haver esse relacionamento. Precisa haver essa convivência. Mas isso não conta, não é considerada uma reunião efetiva de discipulado. Tem que haver, mas não é a reunião semanal que precisa acontecer. Rumo à maturidade. Insistindo nessa questão, irmãos. O discipulado não pode, sob hipótese alguma, durar mais do que 2 anos. Não pode. Seu discipulado tem mais do que 2 anos? Cara, caducou. Você já está mais de 2 anos fazendo discipulado? Mesma pessoa? Caducou. Estragou. Pode parar. Para. Está errado. Ó, eu falei que em 2008 nós começamos o discipulado. 2005, Igreja em Célula, 2008, discipulado. Quando foi em 2012, nós vimos que havíamos nos perdido. Desculpe um instante. Em 2012, nós vimos que havíamos nos perdido. Interrompemos tudo, paramos tudo, desfizemos todos os vínculos. Levamos talvez aí 2, 3 anos para retomarmos. Dessa vez, nós percebemos que há muito tempo nós não falávamos de discipulado. Esse fim de semana de treinamento hoje, ele foi montado precisamente para que nós não precisássemos interromper tudo de novo para recomeçar mais uma vez. A ideia de hoje, nós estamos falando alguns assuntos aqui assim bem práticos, bem didáticos, é justamente para nós alinharmos a ideia de discipulado e voltarmos a fazer o discipulado sadio, saudável, como precisa ser feito. Então, a ideia desse fim de semana de treinamento é justamente nós voltarmos a apertar as porcas, colocarmos o trem de volta no trilho, para nós podermos prosseguir da maneira correta, bíblica, de acordo com aquilo que o Senhor já mostrou para a gente. Então, voltando, depois de tudo isso, o discipulado não pode durar mais do que 2 anos. Não pode, cara. Adoece. A pessoa começa a se sentir dependente. Não dê lugar a uma relação de dependência. Se você se acostumou com aquele discipulador, aquela discipuladora, e caiu nessa armadilha de não fazer nada sem pedir opinião para ele ou para ela, pô, você está ferrado, cara. Foi um discipulado péssimo. Ao invés de te ajudar, te estragou. Porque o discipulado correto, ele sempre vai visar o seu amadurecimento e a sua emancipação. Você é discipulado para você ser efetivamente livre em Cristo. Um bom discipulado prepara você. Pô, muito obrigado, Brito. Você é demais. Obrigado, queridão. Um bom discipulado. Prendi o microfone no lugar errado. Desculpe. Um bom discipulado, gente, vai preparar a pessoa de tal maneira que ela vai ter condições
de se colocar diante de Deus em oração, considerando os princípios da palavra que ela já estudou, considerando os valores que já foram transformados em seu coração, diante de Deus ela vai tomar as decisões só que ela precisa para a sua vida. Na multidão de conselheiros se encontra sabedoria. Algumas situações, não tem problema você conversar com as pessoas. O que eu estou preocupado aqui, muito preocupado, para que o nosso discipulado não descambe para esse tipo de relação nociva, é essa questão. 2 anos de discipulado e acabou. Agora você vai caminhar. Pô, mas a gente não terminou a apostila. Vai buscar um outro discipulador. A gente vai acabar esse vínculo e você vai recomeçar com uma outra pessoa. Não, mas acabou, a gente ainda nem fez não sei o quê. Não, olha só, são 2 anos, gente. São 2 anos. Você acha que é pouco? Os 12 homens iletrados, pescadores, etc., andaram 3 anos com Jesus e fizeram o que fizeram. 2 anos é mais do que suficiente para dar esse pontapé inicial na sua vida espiritual, para que você saiba agora o caminho, por onde você deve andar e aonde você vai buscar conhecimento, experiência, vínculos, relacionamentos, para você prosseguir por si próprio na sua caminhada cristã. É isso que você precisa, é isso que nós precisamos. Se depois de um tempo, estou há 2 anos sendo discipulado, estou há 2 anos me encontrando com a pessoa, e eu me sinto totalmente inseguro de tomar uma decisão, pode parar o discipulado, porque foi muito mal feito, está tudo errado, então você precisa recomeçar com uma outra pessoa. Você não entendeu o que é uma relação de discipulado. Eu senti mas nós estaremos aqui para ajudá-lo a romper esse vínculo, esse visgo espiritual que só adoece a sua alma e o seu coração, para que você possa voltar a caminhar e a ser efetivamente livre em Jesus. Lembram da declaração do Senhor? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é bonito você, porque tem que comprar açúcar, porque acabou o açúcar na sua casa, você ligar para a sua discipuladora para pedir autorização para comprar o açúcar que acabou. Isso não tem absolutamente nada a ver com o Evangelho, isso não tem nada a ver com aprender a obedecer que Jesus ensinou, isso é uma mera relação doentia, que você não pode aceitar de forma nenhuma. Está mais de 2 anos com um discipulador, já passou da hora de você pensar em romper essa relação e buscar novos caminhos e novas ideias de uma maneira muito mais bíblica do que você aprendeu até agora. Parte do todo. O discipulado, como eu falei há pouco, do sistema de ensino da igreja, é parte de um todo. O discipulado não substitui a célula, uma é a dinâmica da célula, um é o objetivo da célula, outra é a dinâmica do discipulado e o objetivo dele. Nem os fins de semana de treinamento. Fim de semana de treinamento tem sua razão de ser, tem o seu objetivo, sua necessidade. E o treinamento de discipulado da mesma maneira. Célula, culto de domingo, fim de semana de treinamento, discipulado. Cada um tem uma razão efetiva de ser, de existir, uma finalidade. E precisa, aqueles que querem crescer saudavelmente no conhecimento de Jesus, que querem caminhar para o alvo no sentido de compromisso com Cristo, de intimidade com Jesus. Então, irmãos, esse é o caminho. O discipulado não substitui a célula nem os fins de semana de treinamento. Se o discipulando se recusar a participar desses, obviamente sem um motivo justo, o discipulador deve cessar o discipulado e comunicar aos seus pastores orientações gerais. Quanto à forma, nenhum outro material poderá ser usado além do material proposto. Irmãos, é extremamente desgastante. Vejam, quando a gente começou o discipulado,
a gente ainda estava tateando, igual a questão da igreja em célula, com uma certa insegurança, mas considerando que agora a gente estava vendo coisas que antes nós não víamos. Então, nós usamos quase todo o material da igreja em células, com um acréscimo de um material da Cruzada Estudantil Profissional para Cristo. Só que o que nós vimos ali é que nós gastávamos mais tempo, aquele material, basicamente ele era arminiano, então a gente gastava mais tempo lendo a lição, explicando por que não era aquilo, do que com algo que era para ser. Então, anulamos aquele material, abrimos mão daquele material e escrevemos uma apostila nossa, daqui. Então, essa apostila, ela é 100% confiável e é ela que nós precisamos usar. Mas, desculpe citar esses nomes de novo. Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, Jonas Madureira, acabaram de lançar lá uma apostila maravilhosa de discipulado. Eu acho que deve ser ótima para a igreja deles. Nós temos a nossa, que é de acordo com a nossa cultura, de acordo com os nossos valores, de acordo com o nosso jeito de ser. Portanto, é a nossa que nós precisamos ler. Só abrindo o coração aqui um instante. Irmãos, vocês não sabem como é cansativo a gente ter consciência disso, de que boa parte dos nossos membros são muito influenciados por pastores televisivos, cibernéticos, pastores online. Irmãos, como é cansativo para nós, tantas vezes, mais uma vez, esses irmãos que eu já citei o nome aqui 2, 3 vezes, são amigos queridos, são teólogos sérios, a teologia deles é boa, mas como é complicado a gente tantas vezes dizer para a igreja que não vai ser o que esses irmãos aí falaram. Vocês querem voltar ao canto gregoriano aqui na igreja? A igreja do Jonas Madureira é só canto gregoriano. Vocês querem uma igreja onde é proibido bateria, onde é proibido guitarra e só pode adufe? A igreja do Nicodemos é assim, irmãos. Ele disse que se não está na Bíblia, você não pode usar qualquer outro instrumento que não esteja listado ali no livro de Salmos, por exemplo. Então, você quer isso para você? Agora, a gente aqui não reconhece a sabedoria, a graça, o conhecimento desses homens. Claro que reconhece, mas a gente vai ficar com a parte boa. Então você percebe que não é tudo o que os nossos irmãos falam que a gente pode aceitar? Hoje, quem está aqui, quem sente o cheiro dos irmãos, sou eu, Marcão, Jonas, Felipe, Clóvis, Dani. Nós sentimos o cheiro de vocês, nós estamos com vocês, nós sabemos que a igreja precisa, para onde nós devemos caminhar. Então, muitas vezes é cansativa essa história de pessoas que eu li um outro negócio de discipulado que vai ser bom para a gente. Não, não vai ser bom não. Não vai não. Aqui não. Entendeu? Valeu, gente. Não, mas eu queria abrir o coração com vocês, assim, com toda honestidade, para vocês entenderem os conflitos que a gente passa, né? Como é difícil. Assim, eu falei para vocês das mídias sociais, né? Eu tenho lá, de acordo com a nomenclatura que eles dão lá, 2.000 e poucos seguidores. Aí o Franklin Ferreira, meu amigo, ele deve vir aqui ano que vem. Tem 140 mil. Augusto Nicodemos, 1 milhão. Aí o Henrique vai querer discutir com esses caras, não é? Você deve pensar assim, quem é o Henrique para discutir com eles? Mas a realidade é que o cara não está aqui, ele não está vendo o que está acontecendo aqui. O que ele faz deve ser ótimo, dentro das convicções dele, para a igreja dele. Mas para a nossa, irmãos, vocês podem ter certeza. A gente está no caminho, Deus tem estado com a gente, o Senhor tem nos ensinado por onde nós devemos andar, e a gente faz isso com toda a segurança do nosso coração. O discipulador... Glória a Deus, gente. Louvo a Deus pela vida de vocês, de coração. O discipulador deve cobrar do discipulando a assiduidade e a pontualidade. Então, se você está discipulando alguém, cabe a você cobrar.
pontualidade, assiduidade. Lembra como Jesus agiu? Jesus estabelecia a condição. Se a pessoa quisesse, ela seguiria. Você estabeleça as suas condições. Olha, eu vou fazer discipulado com você, mas olha só, para eu fazer discipulado com você, eu vou abrir mão da minha família, do meu descanso, da série que eu queria maratonar, do livro que eu queria ler, para estar com você. Então, eu quero que você compareça, não falte, não cancele em cima da hora e chegue pontualmente no horário. Porque o horário, irmãos, nosso tempo, ele é muito precioso, ele é muito valioso. Falo nosso todos aqui, vocês estão entendendo. Então, irmãos, o discipulador deve cobrar do discipulando esse compromisso, dele fazer tarefas se porventura tiver, da mudança de vida, da prestação de contas e, consequentemente, da assiduidade e da pontualidade. Só pode ocorrer, obviamente, entre pessoas do mesmo sexo. Quanto à forma, pode acontecer individualmente, mas recomendamos que aconteça em grupos com até 3 discipulandos, sempre que possível. Pode ser feito sozinho, mas a gente já percebeu que flui muito melhor quando um discipulador discipula 3 pessoas. Um discipulando 3. A gente acha que é o melhor formato. Pode ter umas pequenas variações, mas o melhor formato, que flui melhor, que motiva mais, encoraja, é esse. Um discipulador não pode ter mais de 3 discipulandos. Não pode, não dá conta, não tem como, beleza? Se você tiver um grupo com 3 pessoas e fizer um bom trabalho, gente, glória a Deus pela sua vida, o seu trabalho vai dar fruto para toda a eternidade. Uma pessoa pode não ser cristã ou estar vivendo em pecado e começar o discipulado, mas se não demonstrar forte vontade de mudar de vida, o discipulado deve ser interrompido. Tranquilo? O discipulado não se restringe ao encontro com as lições dos livros, mas deve haver convivência entre discipulador e discipulando. Quanto mais convivência houver, melhor. O discipulador não resolve os problemas do discipulando, nem toma decisões por ele. Gente, quero falar aqui para todo mundo que discipula. A gente tem que tomar cuidado. Um temor imenso que nós pastores temos quando fazemos aconselhamento é esse. Quando a pessoa está sendo discipulada ou faz aconselhamento, ela imagina que aquilo que você vai falar é Deus falando através de você. Na maioria das vezes, ela vai entender que Deus está falando através de você. Portanto, se você der uma opinião indevida na vida da pessoa, pode ser que ela leve isso a cabo, faça como você está dizendo, e se isso não veio de Deus, você indiretamente será o responsável pelo sofrimento, pelo que aconteceu na vida da pessoa, pela sua decisão equivocada. Então, tome muito cuidado com essa questão, com a sua opinião em relação ao que a pessoa deve ou não fazer, precisa ou não fazer. Porque a pessoa pode entender que é Deus falando através de você. Então, tome cuidado. Você não está ali para resolver os problemas da pessoa. Quem vai resolver os problemas é o Senhor. É o Senhor quem vai dar a solução. É o Senhor quem precisa falar com ela. Um bom discipulado levará a esse ponto, da pessoa entender, talvez na sua devocional, na sua leitura bíblica, na sua oração, que Deus está falando com ela e Deus a está orientando de determinada maneira. Tranquilo? Então, tome cuidado. É uma responsabilidade muito grande que a gente tem quando a gente aconselha ou quando a gente discipula, sobretudo por isso. A pessoa tem toda a inclinação de achar que Deus está falando através da sua vida. O discipulador, essa parte aqui é fundamental, gente. O discipulador é proibido de emprestar
de pegar dinheiro emprestado e de manter qualquer relação comercial, financeira ou trabalhista com o discipulando. Aqui é assim, o cara começou a fazer o discipulado. Aí na minha empresa, estou precisando de um funcionário, à medida que o nosso relacionamento aqui, discipulador, discipulando, evolui, eu vejo, esse cara é sério, teve experiência legal com Jesus, o cara é honesto, é tudo que eu preciso para a minha empresa, vou contratar, pode contratar. Mas a partir do momento que contratou, o relacionamento de discipulado acaba. Você vai discipular uma outra pessoa e o seu funcionário vai para um outro grupo de discipulado. Tem que acabar na hora, na hora. Não empreste dinheiro e não peça dinheiro emprestado, nem no discipulado, e vou abrir aqui esse parênteses, nem na célula. Não é lugar para isso. Tranquilo? Não peça dinheiro, não pegue emprestado. Qualquer relação comercial, financeira ou trabalhista é motivo para interromper o vínculo de discipulado imediatamente e vão procurar novos vínculos. Observa só, não é pecado, mas precisa ser interrompido. Outro vínculo que não é bom, 2 irmãos, 2 irmãs sendo discipulados pela mesma pessoa, mãe, filha, pai e filho sendo discipulados pela mesma pessoa. Isso não vai dar certo, não pode ser assim. Tem que ser pessoas diferentes, não sendo da mesma família e que não tenham algum tipo de vínculo dessa maneira. Talvez você esteja pensando assim, mas isso acontece? Vou dar outro exemplo real para vocês. Algum tempo atrás, a irmã estava passando necessidade e o irmão emprestou o cartão de crédito com a senha para a pessoa. Depois não chegou um mês com o cartão, ela devolveu o cartão e tinha o valor mais ou menos de um carro pendurado no cartão do irmão que havia emprestado para ela. E, obviamente, não tinha para pagar e ficou por isso mesmo. E o irmão teve que fazer empréstimo bancário a juros absurdos, exorbitantes, para pagar o cartão. Não empreste dinheiro, não peça emprestado, não faça negociações comerciais, financeiras, nem trabalhistas nessas relações. Tranquilo? Quanto à responsabilidade, o discipulador estará autorizado a discipular enquanto atentar para a hierarquia já definida na igreja, concordar com ela e declarar estar submisso a esta, enquanto estas autoridades falarem de acordo com as Escrituras Sagradas. Gente, vamos ficar de pé? Pode sentar. Obrigado. Então, olha só. Olha o que já aconteceu aqui na igreja. Olha o que já aconteceu. Uma vez, o irmão lá entrou em crise e nós chamamos ele e falamos assim, cara, olha só, essa célula aí, do jeito que está, não dá mais para você continuar liderando. E a resposta do irmão para nós nos surpreendeu. O irmão virou e falou assim, não, olha só, eu não confio mais em vocês, falando para os pastores da igreja, eu não confio mais em vocês. Poxa, mas a célula é meu ministério, O que tem? Qual o problema? Entendeu? Na cabeça do irmão, ele não via problema, ele não confiar nos pastores da igreja e continuar liderando a célula da igreja. Ele achava assim, não, isso aqui é o meu ministério, essa célula é meu ministério, isso aqui foi Deus que me deu. Irmãos, você percebe? Não faz o menor sentido. Se a pessoa rompeu vínculos de confiança com a liderança da igreja, na hora acabou o ministério. Quem dá autoridade para a pessoa discipular? Quem dá autoridade para a pessoa liderar a célula? Quem dá autoridade para a pessoa liderar um ministério? É a liderança formal da igreja. Nossa liderança máxima na igreja é o conselho. Como nós não somos seita,
mas somos uma igreja bíblica legalmente constituída, toda essa autoridade está vinculada à Bíblia Sagrada. As pessoas não têm nenhuma obrigação, pelo contrário, elas aqui são ensinadas e orientadas a jamais virem a se submeter a qualquer orientação que não esteja claramente colocada na Bíblia Sagrada. Então, a autoridade máxima aqui, formal da igreja local, é o conselho, presbíteros eleitos e pastores. E acima desse conselho está a Escritura Sagrada. É assim que é a nossa autoridade formal, Escritura Sagrada, conselho submisso à Escritura Sagrada, e desse conselho vai emanar autoridade a todos aqueles que exercem um tipo de ministério. Se a pessoa rompe esse vínculo, a autoridade dela deixou de existir. Então, a partir desse momento, não faz sentido uma pessoa liderar uma célula, um ministério ou discipular alguém, se ele não confia na liderança da igreja, no conselho e nos pastores. Somente os pastores podem formalizar uma relação de discipulado. Somente os pastores podem abrir exceções a todas essas regras expostas. Assim como os pastores têm a responsabilidade de instruir as relações de discipulado, eles também têm obrigação de dissolvê-las sempre que perceberem que o relacionamento discipulador e discipulandos não está mais glorificando a Deus. Entenderam? Ou seja, quando pastores, presbíteros, a liderança tem uma relação de discipulado que adoeceu, se tornou nociva, diante de Deus, eles têm obrigação de intervir e romper aquela ligação. A responsabilidade está sobre eles, está sobre nós. A relação estragou, degenerou, o pastor, o presbítero, não pode ficar vendo e omisso aquilo, apático em relação a isso. Ele precisa intervir o quanto antes. Se você for recomendado a romper o seu vínculo de discipulado, se uma célula for recomendada ser extinta, acabar, por favor, tenha maturidade, entenda, não é nada pessoal, não é para o mal de ninguém, ao contrário, é para preservar a saúde espiritual de todos os envolvidos. Nenhum de nós aqui tem alegria em fazer isso. Achei engraçado essa semana aquele pastor português que esteve aqui, o Cavaco, ele publicou na mídia social dele lá um trechinho de um vídeo que ele confessa isso. Ele falou assim, mais ou menos assim, eu não me lembro exatamente as palavras, mas ele diz assim, gente, quando eu sei que eu vou ter que chamar a atenção de alguém, corrigir alguém, dias antes eu começo a sofrer, eu fico ansioso, eu me sinto mal. Irmãos, é exatamente assim que a gente se sente. Ninguém aqui gostaria de ir numa célula para ter aquela conversa séria para encerrar a célula. Ninguém aqui gostaria de ter uma conversa séria para encerrar um relacionamento de discipulado. O que a gente mais gosta é de ir na célula e falar assim, uau, essa célula está bombando, que célula maravilhosa, vamos multiplicar logo, pois para ela continuar dando frutos e reproduzindo o que já tem acontecido aqui. Ou chega na relação de discipulado e fala assim, caramba, que trabalho maravilhoso, como essas pessoas cresceram. É isso que a gente gosta, é isso que a gente ama. Mas, infelizmente, como faz parte do ministério pastoral, nós exercermos algumas atividades que são duras, tristes, e que por nós mesmos nós não gostaríamos de fazer, nós precisamos, muitas vezes, realizar coisas desse sentido. E a igreja, à medida que amadurece, entende que isso, perdoe repetir, não é algo pessoal, não é algo feito por maldade e, muito menos, não há nenhum prazer da nossa parte em realizar algo assim. Irmãos, dito isso, a gente conseguiu antecipar um pouco a nossa saída de almoço. A gente vai almoçar, então, vamos fazer uma oração, a gente sai, almoça, vamos fazer uma oração ainda aqui. E a gente retorna às 2h, tá bom? E aí, quando a gente retornar, mais adiante a gente vai ter espaço para fazer todas as perguntas que quiserem. Pode ir preparando todas as suas perguntas aí, que a gente vai voltar para um paredão de discipulado.
Mas vamos fazer uma oração antes. Senhor, muito obrigado por essa manhã, pelo que o Senhor está falando, tratando, moldando em nossas vidas, que as Tuas mãos continuem estendidas sobre nós. E agora, Senhor, obrigado pelo alimento que teremos dentro de alguns instantes. Sabemos que o Senhor é o nosso provedor e o Senhor tem nos sustentado com misericórdia, com fidelidade. Então, Senhor, recebe toda a gratidão do nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Glória ao Senhor.